Olá, eu sou Luiz Gustavo Klein, esse é o Sala Política e hoje nós vamos receber João Valente, ele que é presidente estadual do PRTB Jovem, é acadêmico de Sociologia. Tudo bem com você, João? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Tudo bem. O João hoje ele fala conosco diretamente de Osasco. Você está em Osasco ou está em São Paulo, João? Osasco, minha casa. Osasco. Cidade que eu cresci. Não entendi? Cidade que eu cresci. Ah, sim. João, como eu disse, você é presidente estadual do PRTB Jovem. Nós sabemos que o PRTB é um partido conservador, de direita. Sim. Foi fundado pelo Levi Fidelis, que faleceu recentemente. E um jovem conservador de direita está praticamente um fenômeno novo. Junto a isso, você é acadêmico de Sociologia, o que é mais difícil ainda. Como que foi a sua vida acadêmica no meio de professores e muitas vezes alunos que são de outra vertente política? É bem complicado essa questão, principalmente por o curso em si, as instituições de ensino serem muito ideológicas. Então, os professores já davam aula com uma vertente ideológica, ditando para os alunos o que era o certo e o errado. E muitas vezes os alunos seguiam estritamente aquilo que o professor falava, se achando o cara super crítico, o cara da mente aberta, um pensamento revolucionário, e na verdade estava só aceitando, acatando tudo que alguém falava. Isso foi muito bom para mim no quesito de se aperfeiçoar. Em que sentido? Quando eu ia para debates ou dialogar com as pessoas por um pensamento divergente, muitas vezes eu já sabia até o argumento que a pessoa ia usar contra mim, porque eu passei muito tempo na faculdade debatendo com as pessoas e era sempre os mesmos argumentos. A pessoa escutou alguma coisa de um político, de um influencer, de um formador de opinião que seja, e apenas replica aquilo. Então, vamos supor, eu defendo o marxismo, mas eu nunca li Marx. Eu só replico uma frase que eu já ouvi. Eu defendo o feminismo, mas eu nunca li Simone de Beauvoir, Alessandra Kollontai, Rosa Luxemburgo. Eu só vou lá e replico o que alguma feminista famosa na internet falou. E então, no quesito de debate político, isso me aperfeiçoou bastante. Algumas pessoas até perguntaram por que eu escolhi um curso como esse. Eu acho que se a gente tem medo de dialogar com o diferente, a gente tem medo de estar errado. Então, eu estudei, inclusive, na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a FESP-SP. Lá tive contato com o Eduardo Suplicy, Erundina ia muito lá, o Guilherme Boulos, o Pepe Mujica foi lá. Então, é um pessoal ideologicamente muito definido, mas que incentivam bastante a participação dos alunos no processo político mesmo, né? Em ter ações partidárias, ações de movimentos sociais, candidaturas e tudo mais. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. O espaço da faculdade é muito interessante, essa questão do debate, tendo sempre cuidado com algumas pessoas que são muito radicais, mas o ruim é que muitas pessoas, inclusive de direita, deixam o curso. Às vezes por não gostar dessa questão da discordância e tudo mais. Isso é muito chato. Na verdade, o campo da filosofia, da sociologia, da história, eu acho que nós precisávamos de mais pessoas de direita trabalhando nesses campos, fornecendo conteúdo de leitura, de estudo, de construção de pensamento, né? Nós temos muito poucos, e os poucos que temos, muitas vezes não são nem estudados. Muito raro você ver um professor falar de Edmund Burke, Alex de Tocqueville, de Ludwig von Mises, Milton Friedman e outras pessoas, né? Thomas Sowell, por exemplo. Então, além da questão ideológica, nós temos também pouquíssimos autores nesse campo. E é uma outra questão que eu acho interessante, que na esquerda você tem muito o quê? Uma pessoa vai lá e descreve uma tese sobre o marxismo. Aí o outro vem e ele rebate essa tese. Só que ele não vem deixando de ser marxista. Ele é marxista, mas ele mostra uma outra interpretação. E isso acontece muito na esquerda. Isso faz com que eles tenham um debate político mais forte, uma organização melhor e até mesmo um crescimento, porque com alguma vertente ali o cara vai concordar. E eu acho que no campo conservador e no campo liberal também falta muito desse tipo de construção de pensamento. Entendi. Então, na verdade, você acredita que eles debatem, eles têm um eixo
que é o eixo da esquerda, e eles debatem vertentes desse eixo, mas como se a direita, o conservadorismo não existisse. Exato, exato. Entendi. Então, você vai ter, por exemplo, na minha sala de aula mesmo, tinha muitos debates dentro dos próprios coletivos, movimentos sociais. Por exemplo, tinha aluno que falava assim para mim: João, você é negro. Aí outro aluno falava assim: João, você não é negro, você é pardo. Mas o aluno que falou que eu sou negro falava que pardo não existe. E aí começava um grande debate ali dentro. Tem os seus pontos positivos e negativos. O negativo é que muitas vezes eles não conseguem se unir, né? Em prol de um projeto político. Mas o ponto positivo é que fortalece correntes de pensamento, influencia pessoas, e haja vista que a gente pode parar e refletir que o senso comum do Brasil hoje é o pensamento da esquerda. Aquilo que todo mundo responde do mesmo jeito, às vezes nem tem um conhecimento sobre, mas defende uma opinião, geralmente, na maioria esmagadora das vezes, são opiniões ligadas a pensamentos de esquerda. Sim. E você disse que teve contato aí com o Boulos, com algumas outras lideranças que são da esquerda, alguns comunistas. Nunca te convidaram para invadir uma casa, nada do tipo? Não, nunca convidaram. Não convidaram até porque na época eu andava um pouco assim com o pessoal do MBL de Osasco. Aí, nossa, era uma tiração total, assim. Cuidado aí, porque ele gosta de invadir casa de boy, hein, não sei o que lá. E ficava sempre essas tirações. Assim. Entendi. E João, você está com quantos anos? Hoje, 21. Faço 22, dia 8 de agosto. Vai fazer 22 Faço 22 anos em 2022 para votar 22. Então você é um jovem na política, mas você já teve uma experiência de pleito. Você foi candidato a vereador. Você foi por qual partido? Na época, pelo Partido Social Liberal. Pelo PSL. PSL. A deputada Janaína Pascoal, certa vez, é uma mulher que eu admiro muito, acompanho muito o trabalho dela, acho ela muito por mim. Se a gente tivesse 1/3 dos parlamentares do Brasil fossem igual a ela, o Brasil já era outro. Mas eu lembro que ela tinha feito um vídeo onde ela chamava jovens para a política, falando assim: não, nós precisamos de pessoas jovens, pessoas novas nas câmaras municipais, filie num partido, dispute essas eleições, traga ideias novas para a política e tudo mais. E aí eu fui conversar com ela. Fui eu e um amigo meu. Esse amigo meu, ele é de São Paulo. E aí nós fomos indicados por ela e pela equipe para a estadual do partido, que nos ligou às municipais. Esse meu amigo não chegou a disputar a eleição, quase se filiou ao PSL, mas eu me filiei. E aí o partido me chamou para ser presidente da juventude do PSL de Osasco. E eu tinha muito contato com o presidente estadual, com outras lideranças da juventude do PSL, e tínhamos um grupo bom, acho que era o maior grupo de juventude da cidade de Osasco, e o único que não era de esquerda, né? Hoje, depois da eleição, na verdade, o Democratas começou a organizar um grupo da juventude, hoje vai ser União Brasil, aí vai ter toda uma organização ainda, mas não era de esquerda, só que também não era tão grande quanto o nosso. Tínhamos reuniões, trazíamos o debate político para perto, e acabei deixando o partido depois. E aí você foi para o PRTB, do qual você hoje é presidente estadual da juventude, é isso, né? Exatamente. Tá. Exatamente. E você então teve uma experiência... O PSL, o meu grupo, ele já não gostava mais do PSL. E eu ainda que demorei muito para tomar essa decisão, mas acho que uma das coisas que acabou até me influenciando a isso é porque eu acho que um partido precisa ter um norte. Ele não pode ser só um amontoado de pessoas fisiológico, né? Tem partido que é assim, ele vai com quem está no governo, ele vai com quem tem chance de ganhar. Daí você pega o partido, em uma cidade ele coliga com o PSDB, outra cidade ele coliga com o PT, outra cidade com o Podemos e por aí vai. Eu acho que um partido ele tem que ter umas ideias firmadas, como eu acredito que o PRTB tem. Geralmente partidos que têm ideias muito firmadas não são partidos grandes. E uma outra coisa, eu acredito que partidos precisam ter lideranças. E uma coisa que me incomodava muito no PSL é que eu não via lideranças políticas. Pessoas assim que, não, esse cara aqui é o expoente do PSL, essa mulher aqui, ela é um grande nome de peso do PSL, que
vai trabalhar com o crescimento do grupo, crescimento do partido, esse tipo de coisa que eu acho que me incomodava bastante. Entendi. E então você foi candidato aos 20 anos, é isso, né? Aos 20 anos de idade, exatamente. E como que foi essa experiência com 20 anos de idade, que é praticamente a idade mínima para poder ser candidato a vereador, que é 18 anos no caso de vereador, e como que foi essa experiência de já com 20 anos de idade, enfrentar o primeiro pleito, você é suplente hoje, o partido chegou a fazer cadeira? Não, não fez. Não fez. Mas aí você já se prepara, nessa eleição você é pré-candidato? Estou pré-candidato, fui convidado pelo partido, me coloquei à disposição, acho que como por ter o papel de um dirigente partidário, eu preciso estar à disposição do partido nessa questão, mas digamos que não é tão certo quanto 2024. 2024 eu estou me preparando para a campanha, já com alguns projetos, somando força com pessoas, mas esse ano, com certeza, estou pré-candidato e me coloquei à disposição do partido. Interessante. E no caso do seu partido, acredito que o expoente é a deputada estadual que deve vir, é pré-candidata a senadora Janaína Pascoal, né? Janaína Pascoal, com certeza. E aí o apoio, vou aproveitar esse gancho aí, vamos colocar já para falar um pouco da eleição estadual. Eu converso bastante com os nossos convidados no sentido de analisar as últimas pesquisas apresentadas. E as últimas pesquisas apresentadas demonstram o candidato do PT, o pré-candidato do PT, Fernando Haddad, em primeiro lugar. Algumas pesquisas mostram o Márcio França em segundo, o Tarcísio em terceiro e em quarto lugar o Rodrigo Garcia, que é o atual governador do estado. Como que você enxerga essas pesquisas? Qual é o cenário que você acredita? Se há segundo turno, quem você pensa que provavelmente vai para esse segundo turno? Como que você está analisando isso? Olha, inclusive, recentemente, eu fui entrevistado pelo Ibope. Acho que eu sou a única pessoa conhecida a ser entrevistada pelo Ibope. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar o Ibope para me entrevistar. E já estava marcado as respostas, não? Então, não tive acesso a isso. Isso eu não consegui olhar. Se ele marcou de fato que eu respondi. Mas, enfim, eu acredito que a gente tem para mim, no caso, isso é uma vantagem, mas eu vejo que no campo da esquerda eles enfrentam essa dificuldade, que é a divisão de votos do Haddad para o Márcio França. Se a gente olhar historicamente em São Paulo, o PT sempre teve votos para colocar o candidato no segundo turno, mas não teve votos para ganhar. A campanha, ela gira em torno de comunicação. Não ganha a eleição quem é o mais preparado, quem é o mais estudado, ou qualquer outra coisa. Ganha a eleição quem se comunica melhor com o público, como o presidente Bolsonaro. Para qualquer pessoa que já tinha envolvimento em alguma campanha, ou já entendia minimamente dessa questão política, prática, assim, partidária, sabia que muito dificilmente Alckmin ou Haddad iriam se comunicar com o eleitor igual o Bolsonaro se comunicava, né? E agora, nessa questão do governo de São Paulo, é basicamente essa questão de comunicação. Eu acho que o Márcio França ele tem uma comunicação com o povo muito melhor do que o Haddad, é uma opinião minha. Mas, claro, um preparo para a gestão pública, se eu tivesse que escolher só entre esses dois, como eu não anulo votos, eu escolheria o Márcio França para não escolher o Haddad. Mas tem uma questão assim, o Haddad ele teria um investimento financeiro melhor e por estar perto de pessoas como Lula, como o Guilherme Boulos já declarou apoio a ele e tudo mais, eu acho que ele teria uma abertura maior para fechar acordos políticos e ter mais apoios, né? Então, de um lado você tem uma metade da laranja, do outro você tem a outra metade, e talvez as duas tenham uma dificuldade de convergir em uma única chapa. Então, acho que a esquerda vai ter esse problema de se unificar. O que aconteceu já em 2018, porque o Márcio França já era o governador. Aí problematizaram que ele tinha ligação com o PSDB, que não sei o que lá, lançar o Luiz Marinho, do PT. Aí falaram que ele só tinha homem branco e que não sei o que lá, lançaram o Marcelo Cândido, do PDT. Aí o PSOL começou a falar que só tinha homem na disputa e queria lançar uma mulher, lançou a professora Lisete. Os quatro dividiram votos e o Dória recebeu o voto em massa. E foi para o segundo turno, venceu as eleições com facilidade, sem ter o governo na mão, nem nada disso.
Então eu vejo na esquerda essa dificuldade. Enquanto que o candidato Tarcísio, ele não tem ninguém que divida votos com ele. Ele está passando uma mensagem ótima, que é assim, eu não sou de São Paulo. Ok, eu não sou de São Paulo, mas eu tenho projetos que podem melhorar São Paulo. E isso, um projeto bom, ele não depende se você mora ali ou não, não depende nem da legenda partidária. Eu acho que ele tem passado essa mensagem muito bem para todos. Ele foi o ministro que mais recebeu propaganda, não só uma propaganda no sentido do governo, mas as próprias pessoas viam o trabalho do Tarcísio e comentavam, e então acredito que ele vai vir com muita força. A situação do Rodrigo Garcia, ele tem o governo na mão e está despejando dinheiro à torta e à direita, isso não é segredo nenhum, basta você ver as reuniões que ele está fazendo com os prefeitos, todo lugar ele faz reunião e anuncia alguma nova obra. Aqui na região oeste, por exemplo, ele anunciou que vai derramar 800 milhões na região para abrir novas marginais da rodovia Castelo Branco e, enfim, fazendo esse tipo de alianças, né? Tudo na base dessa inauguração de obras. Recentemente ele também falou que vai fazer um mutirão para zerar a fila de 66 mil cirurgias que tem na Grande São Paulo. É muita coisa, mas é uma promessa que ele está tendo. Vamos ver se o povo vai acreditar. Eu não vejo hoje o Rodrigo Garcia no segundo turno. E uma outra coisa que o pessoal vai precisar decidir no PSDB é quem o PSDB vai apoiar. Isso eu acho que vai ser muito decisivo para os próprios votos, né, que eles podem angariar esse tipo de aliança. Até porque aqui em São Paulo, o Ciro Gomes já tem um candidato dele, o Lula já tem um candidato dele, o Bolsonaro já tem um candidato dele. Então, acho que isso precisa ser bem decidido, o que o PSDB vai tomar essa decisão, para qual lado ele vai caminhar. Sim. Então, você acredita que se hoje, a fotografia de hoje, a gente sabe que as coisas mudam, mas hoje, se houvesse um segundo turno, provavelmente seria Márcio França e o ex-ministro Tarcísio? Eu vejo o Tarcísio no segundo turno hoje. O Márcio França, eu acho que ele tem chances, mas as chances dele são iguais às do Haddad, então eu não conseguiria afirmar, é o Márcio França ou é o Haddad. Entendi. Porque embora ele tenha essa comunicação e popularidade excelente, como eu falei, o Haddad teria uma abertura maior de trazer alianças, né? No cenário nacional, nós sabemos da polarização Lula-Bolsonaro, então é difícil em qualquer análise nós não termos ou os dois juntos ou um dos dois, pelo menos no segundo turno. Como que você analisa essa eleição, que de fato vai ser polarizada? É difícil até ter uma terceira via, como tentam fazer. 8, salvo engano, já desistiram de ser os candidatos, eram pré-candidatos à terceira via. 8 já desistiram, inclusive, recentemente, o ex-governador João Dória também renunciou à pré-candidatura. E aí nós temos Bolsonaro e Lula. Geralmente, nas pesquisas, o Lula, ele está em primeiro lugar. Eu, particularmente, depois da última eleição para presidente da República, parei de acreditar em pesquisa. Até por isso a gente comenta as pesquisas que saem, né? Eu não arriscaria dizer quem está em primeiro. Eu acho que os dois estão muito próximos. Como que você vê esse cenário? Bolsonaro-Lula, eu acreditando que os dois vão estar no segundo turno, mas numa eventual segunda via, agora falando no nome de Simone Tebet, que é uma senadora pelo Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, foi prefeita de Três Lagoas, mas filha de um ex-senador, aparentemente sem tanta força política para chegar lá. Mas como que você vê esse cenário? Eu acredito no potencial do Bolsonaro. Recentemente eu fui ver algumas pesquisas divulgadas por alguns veículos de imprensa que começou a falar assim: Bolsonaro passa Lula em São Paulo, Bolsonaro empata com Lula em Rio de Janeiro, Bolsonaro passa Lula no Rio Grande do Sul. A minha opinião ele já estava à frente há muito tempo. Há muito tempo. É que a imprensa sempre tem os seus candidatos. Então, acredito que o Bolsonaro já estava na frente há muito tempo. E depois, principalmente depois das manifestações, onde as pessoas foram para a rua, onde foi acontecendo algumas coisas que o Bolsonaro foi mostrando cada vez mais força, acredito que a imprensa começou a ver que não tinha como esconder. Os veículos de pesquisa não tinham mais como esconder esse apoio todo do presidente Bolsonaro. Conheço muitas pessoas que não votaram nele e hoje votariam nele em primeiro turno, segundo turno, e outras pessoas que inclusive votaram nele só no segundo turno, hoje votam no primeiro e no segundo. Então,
acredito sim que ele tenha muita força, muito mais que estão vendendo. Até porque ele foi atrás, isso estrategicamente, e até por uma questão de necessidade de atuação do governo, ele investiu em peso nas regiões Norte e Nordeste. Então, acho que ele já matou os adversários políticos dele, né? Então, ele basicamente despetizou a Bahia, que era o estado mais petista que tinha, despetizou o Ceará, que é o reduto do Ciro Gomes, e vários outros estados, onde basta ver as indicações dos candidatos a senador e a governador dele, que estão muito fortes. Então, acredito sim que o presidente Bolsonaro tem grandes chances de ser eleito, não diria que de primeiro turno, aí eu acho que não, principalmente com a terceira via minguando, aí as pessoas vão tomar lado para um e para outro. Logicamente vai ter muitas pessoas que votariam no Lula, até porque eu vejo que nesse cenário o Ciro Gomes perde muita força dentro da própria esquerda, onde a esquerda pensa, o Ciro Gomes poderia ser o candidato ideal, mas como não tem força, vamos de Lula. E vejo o fortalecimento deles. E a terceira via seria ruim, assim, é ruim entre eles porque eles disputam os mesmos votos. Acho que existe as insatisfações no governo Bolsonaro vêm dele não ter pedido tantos esforços, e aí é uma crítica que eu tenho. Um lado bom que ele teve, excelente, foi que sem aumentar um único imposto, muito pelo contrário, cortando impostos, ele recuperou as empresas estatais que estavam com dívidas absurdas, ele ampliou o Bolsa Família para o Auxílio Brasil de uma média de R$190 para R$400, ele entregou conjuntos habitacionais muito mais baratos e para muito mais gente em várias regiões, ele investiu na dessalinização no Ceará, que deu safra maior do que o sul de cereais, isso nunca aconteceu antes, fez os poços artesianos, acabando com a máfia dos caminhões-pipa, construiu pontes por cima dos maiores rios do Brasil, como o Rio Madeiro, que inclusive interligou o Acre no sistema rodoviário brasileiro. Então, assim, neste ponto foi ótimo. Só que uma coisa que é inclusive uma crítica que eu tenho, eu não senti muito esforço do governo em aprovar, ou pelo menos tentar, as reformas administrativa e tributária, que eu acho que são essenciais para o Brasil. A reforma tributária por quê? Para que aqueles que nos ouvem possam entender. Hoje, o brasileiro ele paga 40,82% da sua renda anual em impostos. Isso vai dar mais ou menos 5 meses de trabalho. Você trabalha um ano inteiro e 5 meses de trabalho você gasta só pagando imposto. Desses impostos arrecadados, desses 40,82%, 70% disso está em cima de bens e serviços. Como assim bens e serviços? É um imposto que está em cima do plano de saúde que você contrata, da faculdade que você faz, dos comerciantes. Os bens é quando você vai no mercado, na padaria, no açougue, farmácia. Aqueles produtos estão cheios de impostos. E é muito imposto. Isso é um problema, porque deixa as coisas mais caras e prejudica os mais pobres, deixando menos acessível os produtos. Por que precisava ter essa reforma tributária? Para a gente parar de ter tanto imposto em cima dos bens e serviços. E assim tudo seria mais barato e o custo de vida seria mais barato, melhorando assim a vida dos mais pobres, tornando as coisas mais acessíveis a eles. E por que precisamos da reforma administrativa? De todo o imposto que se arrecada em uma cidade, 70% vai para a União, 25% para o governo do estado e só 5% fica para o município. Eu te pergunto, se o prefeito e o vereador são as funções mais perto da população, por que o dinheiro não fica aqui? Porque nós temos muita Brasília e pouco Brasil. Isso é um grande problema, é por isso que muitas vezes cidades não têm condições de ter serviços básicos, porque o dinheiro que fica é muito pouco e é difícil fazer coisas tão simples como recapear ruas, construir um hospital, e aí se leva muitos anos, porque o dinheiro é pouco, você tem que separar só uma parcela do orçamento, e isso vai levar 10 anos para construir obras ou prestar um serviço que é tão emergencial. Então nós precisamos muito de uma reforma tributária e uma reforma administrativa para, de fato, permitir às pessoas uma liberdade econômica maior, um serviço público de qualidade, mais empresas sendo abertas, mais emprego sendo gerado. E, nesse quesito, a aprovação dessas duas reformas, eu, particularmente, não senti tanto esforço do governo federal. E aí é uma crítica que eu tenho a ele. Então, eu acho que
ver essas coisas, que isso poderia, por exemplo, resolver a inflação, né, segurar a inflação, resolver aqueles que pagam tanto imposto. E eu acho que ver esse tipo de coisa, sentir isso, fez com que algumas pessoas tenham uma certa insatisfação do governo Bolsonaro. E eu acho que a maioria dessas pessoas está, por exemplo, na classe média. A terceira via, todos esses nomes, Simone Tebet, João Dória, Ciro Gomes, Luciano Bivar, todos eles iriam disputar a classe média. Então, acho que uma divisão de votos muito grande, muito grande. Se fosse, de fato, todos eles em torno de um único candidato, talvez chegaria em algum lugar, pelo menos. Mas não é o que acontece. Nós vemos, por exemplo, que o Ciro Gomes é o único candidato tentando ser terceira via, porque se a gente for prático, ele não é. Mas tentando ser terceira via, é o único que tem apoio de 100% do partido e já tem 3 lideranças políticas que abriram mão da candidatura para apoiá-lo. Mas mesmo assim, não emplaca, não calha, não cresce de forma brusca nas pesquisas e não tem apoio de grandes partidos, de grandes pessoas que dizem querer uma terceira via para o Brasil. Interessante. João, eu agradeço a sua participação. Gostaria de pedir, caso você queira, de fazer as suas considerações finais. Queria agradecer o espaço do Todo Dia, da Sala Política, queria agradecer o Fly pelo convite. Foi um prazer falar com vocês aqui. Agradecer a todos os ouvintes, toda a equipe aí que proporcionou essa entrevista. É sempre bom poder falar de política, discutir a importância da política. Queria falar para você que nos ouve, que você possa votar com consciência esse ano, saber que o seu voto tem muita importância, votar conscientemente nos parlamentares, no governador, nos deputados federais, no senador e, inclusive, no presidente da República. Nós precisamos de pessoas sérias, pessoas de fato que têm integridade, honestidade e que têm também competência para governar. Saiba, busque a fundo quem investe, quem financia a campanha do seu candidato, quais são as bandeiras que o partido dele vai impor para ele defender e tudo aquilo que ele acredita ser o melhor para o Brasil. Quando nós tivermos pessoas assim, de fato, nós poderemos ter um serviço público, uma política, uma boa política, que vai ser muito melhor para todos. Não vote em candidatos que vão dizer que vão fazer para um ou para outro, mas vote naqueles que vão fazer para todos, que tem uma visão de Brasil, de São Paulo, que vai ser de fato muito melhor, vai ser melhor para todos. Saiba que, mais uma vez, que o seu voto tem muita importância e que na própria América do Sul nós temos países vizinhos onde as pessoas não viram a importância do seu voto, votaram em qualquer um e hoje estão aí com uma inflação gigantesca, passando por problemas nos serviços públicos que não têm qualidade nenhuma, enfim, deixando o país largado à mão de qualquer um que queira chegar lá por mero oportunismo. Então, mais uma vez, o seu voto tem valor. Vote conscientemente porque a sua pátria precisa de você. Queria deixar aqui minhas redes sociais, que é o João Valente no Facebook e o João Valente Lima no Instagram. Pode pesquisar lá, seguir, mandar uma mensagem, eu respondo em algum momento, com certeza. Enfim, mais uma vez, muito obrigado e até mais. Muito obrigado, eu falei com o João Valente. Obrigado a você que nos assistiu e nos acompanha. Eu sou Luiz Gustavo Klein e esse é o Sala Política. Até amanhã.